tenho João Pessoa, na minha memória, como uma cidade extremamente agradável ainda hoje. É uma cidade que você caminha na praia, é uma cidade que você tem o mar, você tem a lagoa como uma das partes mais bonitas. O Varadouro também, tem um rio. É uma cidade personalizada, você conhece as pessoas. O lado agradável da vida vem daí, você conhecer a cidade como conhece as pessoas. E aí onde eu me sinto muito bem. A cidade tem tanta proteção em volta da gente, tanto conhecimento, que quando eu viajo eu fico contando os dias para voltar. Os trópicos tem uma profusão de imagem enorme, né? Quer dizer, o mundo barroco, essa profusão de selva, de elementos, é muito difícil você estratificar. Aonde você abre o olho, você está vendo cores, está vendo pessoas, é muito exuberante. E isso leva, naturalmente, a você ter um mundo criativo. E esse momento mágico de você criar e alguém dizer que você é artista, cabe ao imaginário. O que eu acho mais fantástico hoje é exatamente você ver que a matriz da criação é exatamente o mundo da desordem das formas, né? Que Picasso tem uma frase muito bonita que ele diz: passei a metade da vida aprendendo como os grandes mestres e a outra metade da vida querendo desaprender para ter a liberdade de uma criança. Eu acho que a história minha não vem só com o desenho, vem com a criatividade de você expor através do desenho um mundo que está se passando ali, um cotidiano. Era jogador de futebol, brincando, aí desenhava, ia para o mar ver os pescadores, chegava em casa, pintava os pescadores. Meu pai incentivava, né? Você vendo em casa uma pessoa desenhando, ele dizia: olha, tem muito talento. Flávio tem muito talento para pintura, puxou ao avô. Ele ficava assustado, como era que uma criança de 9 anos, 10 anos, traduzia o mundo através de uma linguagem desenhada, né? Essas vai marcando a pessoa, sabe? Você vai ficando, vai sendo moldado às vezes, num bom sentido, e com isso você leva a acreditar realmente que seu talento é verdadeiro. O desenho sempre foi uma coisa constante, mas na hora de jogar futebol, eu corria para jogar com os meninos. A infância foi como qualquer outra infância, a única diferença que bate com alguma coisa que está enraizada a mim dentro da pintura é que se falava muito em pintura lá em casa, por causa do meu pai. O pai também foi um bom desenhista, um grande escritor. Junto comigo fazia ilustrações para o Correio das Artes. Acho que a origem do Flávio vem já da família do pai, que era um desenhista. Teve essa influência do ambiente, vovô fotógrafo, bom desenhista. Ele tinha também um traço muito bom e um domínio de aquarela perfeito.
E com isso papai herdou, no sentido do traço do bico de pena. O Pio X teve um papel importante porque ele incentivou o lado de oficina. Eu tive aulas magníficas com um professor chamado Sadi Cassimiro, tinha 12 anos, aí apareceu vamos dizer, hoje seria um salão, um concurso, né, de pintura. Eu tirei um prêmio, eu fiquei todo me achando um pintor de verdade, com 12 anos. O primeiro quadro que Flávio pintou foi um retrato do meu irmão Daniel. O primeiro quadro profissional. Minha mãe deu para ele uma tela, uns pincéis, uma tinta, alguma coisa aí acrílica, não sei, não lembro como era a técnica daquele tempo. E ele pintou o quadro de meu irmão. Ele ganhou, ele foi recompensado, remunerado com um jogo de xadrez pequenininho que armava e desarmava. Foi Lourdes Meira, minha primeira professora de desenho e pintura, no setor de artes plásticas da universidade. E apareceu Raul Córdola, Arquidi Picado, Breno Matos, fazendo parte do Ateliê Livre. E com isso eu passei 3 ou 4 anos, a gente ia para Olinda expor. Nessa escolha de Flávio, eu acho que tem um mérito muito grande, a determinação dele e o apoio que ele teve da família, particularmente do meu pai, né? Naquele momento em que o mais importante era se manter nos estudos, né? No entanto, ele era muito livre para tomar as decisões, para fazer o que ele gostava, e foi muito cedo, a carreira dele começou muito cedo. Com 13, 14 anos, Flávio já estava se deslocando para outras cidades. Dentro de mais um minuto estaremos no Galeão. Rio de Janeiro, Copacabana. Lá no Rio, eu acho que uns 15 ou 16 anos, todo ano ele aparece lá no Rio e fica um mês ou 2 lá comigo no apartamento, né? Ainda guardando um desenho de origem mais primitiva, mais ligado à terra, às coisas de João Pessoa mesmo. O Flávio começou muito com desenhos a pastel. E isso já era ótimo o desenho dele, né? Foi logo muito aceito no Rio. O Flávio, ele começa como um artista primitivo, na verdade, né? Essa é a primeira matriz dele. E como artista primitivo, ele estava sintonizado com um movimento que vinha do Recife, não é? Que era o resgate das raízes populares do Nordeste, a questão do imaginário religioso, essa presença mítica do embate entre o bem e o mal. Década 60, final de 60, década 70, ainda não existia assim uma movimentação assim de galerias de arte. Então, as exposições aconteciam ou nas residências das pessoas que gostavam de arte, ou nos clubes, tá certo? Nos salões de hotéis, entendeu? Era o que acontecia. Os amigos convidavam os amigos e iam para a sua casa para ver o trabalho daquele artista. E é nesse contexto que o Flávio surge. E ele surge exatamente porque ele foi o artista que mais apostou, ele e o Miguel dos Santos, que mais apostaram nessa ideia de um mercado de arte. Porque ainda havia entre os artistas dessa geração uma ideia de que arte era mais uma atividade cultural e que o lado comercial estava em segundo plano. Vicente do Rego Monteiro morava em Paris e não conseguia viver de arte no Brasil. Portinari também não, e em Recife ninguém vivia de arte. Então, nesse período, começou uma coisa chamada mercado de arte brasileiro. Né? Com Flávio, comigo, com João Câmara,
né? E aí fizemos as primeiras exposições no Rio de Janeiro, né? Vendendo, né? E isso deu um incentivo muito grande, porque uma pessoa de 17 para 18 anos expondo no Rio de Janeiro. Quando começamos a vender, né, eu vi que havia possibilidade a gente se organizar bem e fazer um mercado nacional e viver só de arte. Eu nunca tive carteira de trabalho, né, com 58 anos, porque eu também nunca tive trabalho, no sentido oficial. E isso é grave, não é uma coisa boa. Eu preciso tirar minha carteira de trabalho. Jogo final do Campeonato Mundial de 1970. Olha aí Pelé no lançamento excepcional a Carlos Alberto. O Brasil marca! Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. De ministro, de mi grado de comandante. Sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro. Esse mundo ligado à arte não ficava restrito ao cavalete. Os anos 65 a 60, os anos 70, aqui em João Pessoa tinha muita efervescência. Se ouvia Vinícius de Moraes, as canções de Caetano começaram a aparecer. E junto com isso também, começou também as canções de protesto. A gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi então que cresceu. A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda vive, carrega o destino pra lá. A vida era feita dos saraus, né, de namoros, né, muitos. Né? Então isso tudo influenciava para fertilizar esse jardim de criação, né, de elementos. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o canto deixou de... Sempre que nós nos reportamos à infância e à adolescência, a gente vê a nossa casa como uma casa de efervescência, tanto do ponto de vista político, né, cultural. Lá convergiam grupos, quer seja de teatro, quer seja de discussão política, e artes, né, porque muitos dos trabalhos grandes que Flávio fez eram feitos na garagem da nossa casa. Ele concorreu, numa época, ao Salão de Artes em Olinda, e ele tinha um prazo. Esse prazo ele conseguiu cumprir graças a um certo revezamento que nós todos fazíamos de companhia a ele nessa garagem de casa, para ele emendar noite e dia trabalhando para cumprir esse prazo. E foi nesse salão que ele foi premiado e ele fez a primeira viagem internacional. O Rio de Janeiro já era um espanto total, né, naquela época. E para Paris eu fiquei assustado com as obras dos pintores, vendo assim, pessoalmente um quadro que eu nunca tinha visto. Que aqui não tem museu, a gente não via nada. Nessa época eu já tinha feito vestibular, fazia área 3, que era letras, né? Eu queria fazer sociologia. Aí criou um conflito mesmo, assim, dava uma vontade enorme de você morar fora. Tinha uma época que você achava
que para você ter alguma coisa ligada à arte, você tinha que sair de João Pessoa. Eu me recusava, cheguei a passar 8 meses no Rio, mas com contagem regressiva para voltar no final do ano para cá. Com esse prêmio no Salão de Arte Global, essa ida a Portugal, França e alguns países, Itália, né? Eu tomei conhecimento com pessoas ligadas a essa cultura fora, que é o caso de Maria do Carmo Fouquet e Jürgen Fouquet. Então, a minha primeira exposição em Berlim foi feita através dele. Isso foi muito importante para o disparar para exposições fora, né? No começo eu tive influência, e ainda tenho muito, quando eu via as figuras de Gauguin, naquele paraíso que ele pintou, né, no Tahiti, e gostava muito de Diego Rivera, o mexicano, Orozco também, os pintores mexicanos. Mais tarde, agora, foi que a gente conheceu Frida Kahlo, que, por incrível que pareça, minha pintura tem mais ligação com a de Frida Kahlo do que grande parte com Diego Rivera. Portinari, nos Plantadores do Café, mais tarde, de Cavalcante, pintando as mulatas. Aqui no Nordeste, quando eu vi Brenan a primeira vez, com aqueles contornos, né? E também a cor de Brenan, junto com Vicente do Rego Monteiro, com a volumetria muito equilibrada, eu passei a ver nessas pessoas o fio condutor de uma influência verdadeira. Eu sinto que essa influência já faz parte de um cotidiano digerido dentro da própria caligrafia minha. O que torna o trabalho de Flávio singular, diferente no contexto das artes plásticas, não só brasileiras ou paraibanas, mas mesmo universal, e isso a gente percebe, né, através dos comentários nas exposições na Alemanha, nos Estados Unidos e em outros países, é que ele explora uma figuração, ora, tá, com o elemento da terra, ora em cima de uma pintura um tanto barroco tropical, dando aquele aspecto de surrealismo, um pouco de fantástico. A gente detecta uma coisa muito forte da figura feminina, né, da sensualidade, da classe, ao mesmo tempo que figuras bizarras, né, convivem, coabitam nesse mesmo universo. Vejo sempre a pessoa da mulher muito forte, né, na vida de Flávio. Quer seja com a presença da minha mãe mesmo, quer seja das pessoas com quem ele se envolveu emocionalmente. Ele casou-se muito cedo, as mulheres com quem ele se relacionou, quer seja do primeiro casamento, do segundo, e atualmente, de uma forma ou de outra, ele viveu intensamente esses relacionamentos. Eu acho que isso faz muito parte da personalidade dele. As musas, as divas, as ondinas, né, por as influências de alguma cultura romana ou grega, que a gente ouvia desde criança, esse mundo de fadas ligado ao próprio fluido afetivo das namoradas, isso leva você a ter várias paixões pela mulher, sem dúvida alguma. Durante a infância, você é muito dominado pela influência feminina. Então, lá em casa era uma casa de 15 pessoas. Dessas 15 pessoas, eram 8 ou 9 mulheres dentro. Mesmo sendo 5 irmãos homens, era tudo gente ligada à família. A própria formação cultural do Nordeste, ela é determinada pelo matriarcado. E isso leva você a ver a figura feminina como centro da sua vida. É a sua mãe, é a sua tia, a sua avó,
o pai sempre ausente. Eu já passei um tempo na vida pensando na figura materna, primeiro, como opressora, né? Uma pessoa que tinha que ter força para dominar uma casa, e isso levava ao lado do espectro do medo. Então a mãe, no papel da minha pintura, ela tem um papel central como uma força absoluta. Você querendo participar ou não, na infância, mais ainda, você está sempre sabendo o que é que se passa dentro da sua casa. E o pai e a mãe são os elementos sagrados. Então, essas brigas entre casais, né, que acontecem com todo mundo, levavam a temperamentos de você não saber aonde se encontrar no mundo. E isso acontecia muito. Mamãe tinha um temperamento extremamente forte, né, e papai era uma figura mais boêmio. Às vezes partia realmente para uma coisa pesada. E eu me lembro que o refúgio meu, durante esses momentos, era correr para o fundo do quintal, onde tinha um quarto, e eu ficava desenhando. Eu acho que era impregnado, realmente, esses desenhos de grandes confusões que eu não saberia hoje como uma criança poderia aguentar ou traduzir aquilo de forma mais... através da palavra, se não fosse através do desenho. Flávio, ele não é um artista trágico. Tá? Ele pinta a tragédia porque existe a tragédia na vida e ele sabe fazer essa, digamos, essa catarse, né, esse desabafo, né, plasmando sobre a superfície do papel ou da tela aquela coisa ruim, quase como se estivesse exorcizando. Dentro de casa, eu traduzi não só as mesas voadoras, os elementos de animais terríveis, né, como dragões, feras, né, entre a bela e a fera, né, a tradução da força da própria violência de uma época que eu vivi de ditadura. Lá em casa foram presos 2 dos meus irmãos. Eu mesmo, na época, tive uma prisão ligado a uma rebeldia de estar fazendo pichações contra a ditadura, né? Ele tinha sido detido pintando o muro da casa de um coronel, né? Que era o desafio maior que você podia imaginar, era esse, você chegar e pichar abaixo a ditadura na casa de um coronel. Isso levava muito à época da agonia, de alma pesada, né? de uma tradução do medo. E o medo na minha pintura era traduzido por olhos de animais assim, perdidos, né? Por olhos ferozes, por touros, né? Do lado assim, da crítica do cara que está na esquina lhe torturando, o cara que está lhe roubando, isso tem que ser feito diretamente. E nada melhor do desenhista se aproveitar do seu traço para fazer isso uma caricatura, né? Porque não há no mundo quem diga que uma charge não tem a sua importância de traduzir essa violência que está no mundo. Eu desenho muito mais do que pinto, isso em termos horários mesmo, de desenhar. Não só pela facilidade do preto e branco, né? Da beleza do preto e branco, falando assim, mas eu sinto que eu gosto mais de desenhar quando eu estou pintando. Por exemplo, quando eu desenho um quadro, antes de pintar, às vezes o desenho, eu fico olhando para o desenho assim, eu digo, mas eu vou ter que pintar esse desenho, está entendendo? Então a coisa fica meio... Você tem uma dúvida. Agora, quando eu estou pintor, eu não me lembro do desenho, não. É uma coisa separada. Eu adoro pintar, mas eu digo assim, o fluido criador,
a veia, né, da criação, ela indiscutivelmente é o desenho, não tem para onde.